de um artigo que nem foi colocado aqui, mas que eu acho legal falar. É um estudo que a gente realizou na enfermaria de psiquiatria na Unicamp, isso faz 20 anos, mais ou menos, em que nós avaliamos um número enorme de internações consecutivas e verificamos quais que eram os fatores de risco para uma pessoa quando era internada, para ela ser ou não amarrada ao longo da internação, ser ou não contida. Então, a gente fez dois grupos, né? Pegamos, foi um estudo retrospectivo. Toda vez que uma pessoa era internada nessa enfermaria, ela tinha que responder uma série de questionários. Os residentes, na época, eles aplicavam várias testagens, vários manuais, instrumentos padronizados para fazer, inclusive, diagnóstico. E aí, do total de internações, foi um estudo feito com prontuário, foram divididas as internações em duas categorias: pessoas que foram internadas e que foram contidas durante a internação e outras que não foram contidas durante a internação. E esses dois grupos foram comparados com uma série de parâmetros, dados sociodemográficos, dados psiquiátricos, dados clínicos, né? Então, o que a gente identificou nesse estudo é que existia uma mesma proporção de diagnósticos nos grupos. Então, não existia, por exemplo, mais esquizofrenia, mais pessoas com mania, em grupos de pessoas que haviam sido contidas durante a internação. Da mesma forma, os scores de gravidade dos diagnósticos dos pacientes que foram contidos não era maior. Tá? Então, no momento da internação, essas pessoas, quando elas entravam, tinham uma avaliação do quanto que elas apresentavam de sintoma, da intensidade desses sintomas, e era preenchido uma escala. Os dois grupos, eles não variavam significativamente em relação a essas escalas. Entretanto, pacientes que eles são contidos, né, e eles eram contidos nessa amostra gigantesca que a gente tinha nessa enfermaria de psiquiatria, eles eram predominantemente negros. Então, pacientes negros, eles eram mais contidos do que pacientes mulatos, que eram mais contidos do que pacientes brancos. Tá? E isso aí mostra, hoje que a gente faz um debate muito melhor, muito mais interessante em relação ao racismo, mas isso mostra que não necessariamente que o racismo em si, ele estabelece uma vinculação de cor de pele e periculosidade. Mas isso não deixa de ser um parâmetro que inconscientemente as equipes de saúde mental utilizam para definir condutas médicas e condutas de enfermagem, ainda que o psiquiatra ele era sempre chamado para participar de uma contenção. Isso aí, na verdade, era muito mais, ele era definido também por uma equipe, né, que atuava. Então, esse que eu acho que é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar em relação ao manejo. Questione, né, a sua avaliação, identifique o quanto que existe de subjetivo quando você identifica a necessidade de fazer algum tipo de intervenção mais invasiva dentro do paciente. E se lembre que você também está sujeito a todos os tipos de preconceito, você está sujeito a todos os vieses em relação à sua capacidade avaliativa. Tá? E isso aparece de uma forma muito concreta dentro dos estudos, né? Equipes de saúde, elas atuam dessa forma, né? Como elas acabam reproduzindo situações que elas são cotidianas no restante da população.